Boa noite. A UATV está de volta com uma nova edição de notícias. Se você quer saber o que está acontecendo na Ucrânia, na Europa e nos assuntos globais, inscreva-se em nosso canal. Hoje, 17 de dezembro, abordaremos os seguintes tópicos. O contingente militar multinacional poderá resistir à Federação Russa. Unidade de drones Fênix causa estragos na logística das forças russas. Militares russos são avistados em navios petroleiros próximo à Suécia. O ditador Putin assinou uma lei que permite às autoridades russas confiscar moradias nas regiões temporariamente ocupadas de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia. O documento estabelece que casas e apartamentos desocupados serão reconhecidos como propriedade das regiões ou dos municípios. Os imóveis poderão ser transferidos a cidadãos russos afetados pelos combates ou utilizados como moradia para servidores públicos, militares, forças de segurança e profissionais de saúde. O confisco de propriedade será possível mesmo que os dados do proprietário sejam desconhecidos. A Ucrânia considera infundadas as preocupações sobre os riscos financeiros e jurídicos associados à concessão de um empréstimo de reparações com ativos russos congelados. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, afirmou isso nas redes sociais. Segundo ele, os riscos apontados por diferentes países da União Europeia baseiam-se em grande parte na desinformação russa. Com muita frequência, a Rússia tenta semear medo e espalhar mentiras, alegando que a medida ameaça a estabilidade financeira e o Estado de Direito ou traria represálias e consequências apocalípticas. Na realidade, nenhuma dessas ameaças é crível. A maioria é completamente infundada. Moscou apenas busca amedrontar, como costuma fazer antes de medidas importantes contra sua agressão. Andriy Sybiha, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, na rede social X. Um projeto de lei para restringir o petróleo russo foi apresentado no Senado dos Estados Unidos, segundo Olga Stefanishyna, embaixadora da Ucrânia nos Estados Unidos. O projeto prevê penalidades para a compra de petróleo e derivados da Rússia e também trata da facilitação das importações desses produtos. De acordo com Stefanishyna, a compra de petróleo russo financia a guerra contra a Ucrânia. Senadores alertam sobre as consequências para países e empresas, incluindo o risco de perder acesso ao sistema financeiro americano. O projeto de lei cria uma base legal para aumentar a pressão sobre a receita do petróleo russo. Se aprovado, o presidente dos Estados Unidos será obrigado a impor restrições às pessoas envolvidas na importação de petróleo russo dentro de 90 dias. A lista será elaborada pelo secretário do Tesouro após consulta com o secretário de Estado, Olga Stefanishyna, embaixadora da Ucrânia nos Estados Unidos, no Facebook. A parte ucraniana está disposta a continuar trabalhando da maneira mais eficiente, construtiva e honesta possível para que o acordo final de estabelecimento da paz seja sólido. Assim afirmou o presidente da Ucrânia em Berlim durante uma coletiva de imprensa conjunta com o chanceler federal alemão Friedrich Merz. Claro, nem todos os assuntos são simples. Há aspectos complexos, especialmente os relacionados aos territórios. Mas todos estamos dispostos a trabalhar de forma produtiva para encontrar soluções que respeitem a Ucrânia e aproximem o fim da guerra. A Ucrânia está disposta a continuar trabalhando da maneira mais eficiente, construtiva e honesta possível para que o acordo final seja sólido. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. O contingente militar multinacional proposto pelos líderes europeus no plano de garantia de segurança para a Ucrânia, divulgado ontem, será capaz de resistir à Federação Russa. Assim afirmou o chanceler alemão Friedrich Merz em entrevista à ZDF. Questionado por jornalistas sobre as possíveis garantias de segurança oferecidas pelos Estados Unidos, Merz respondeu que os países garantidores seriam obrigados a repelir as forças russas em caso de qualquer violação dos termos do cessar-fogo. Garantiremos uma zona desmilitarizada entre as partes em conflito. E, para ser mais específicos, também agiremos contra incursões e ataques russos correspondentes. Ainda não chegamos a esse ponto. O fato de os americanos se comprometerem a defender a Ucrânia em caso de cessar-fogo, como se fosse território da OTAN, acredito que representa uma nova postura dos Estados Unidos que merece atenção. Friedrich Merz, chanceler alemão, em entrevista à ZDF. A Ucrânia e os Países Baixos estão trabalhando na produção conjunta de defesa e continuam preparando a infraestrutura legal necessária para responsabilizar todos os culpados pela agressão russa, disse o presidente ucraniano após reunião com o primeiro-ministro holandês Dick Schoof em Haia. O chefe de Estado agradeceu o apoio incondicional e baseado em princípios à Ucrânia, que reflete na capacidade de proteger vidas. O presidente destacou especialmente o recente pacote de defesa de 700 milhões de euros, o apoio ao programa PURL e assistência para a sustentabilidade energética.
Estamos trabalhando para garantir a produção conjunta de defesa, em particular de drones modernos, na Ucrânia e nos Países Baixos. A Ucrânia defende sua independência e protege a vida de seu povo, por isso, cada passo de apoio é especialmente importante neste momento. Putin nunca contabilizou as vidas de seu povo, nem suas perdas na frente. E agora, quando quer usar cada metro como argumento nas negociações, ele se importa ainda menos com as perdas. Os ataques russos são realmente difíceis, mas permanecemos firmes, e isso nos ajuda muito, especialmente no diálogo político entre líderes, principalmente com nossos parceiros dos Estados Unidos. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, em coletiva de imprensa em Haia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não acredita no desejo de paz de Putin. A chefe de gabinete da Casa Branca, Susie Wiles, afirmou isso em entrevista à Vanity Fair. Segundo ela, a equipe de Trump estava dividida quanto aos objetivos do Kremlin. Alguns especialistas acreditavam que Putin se contentaria com parte da região de Donetsk. O próprio presidente Trump discordava. Ele não acredita que o líder do Kremlin queira encerrar a guerra e acredita que Putin pretende conquistar toda a Ucrânia. Wiles enfatizou que o líder americano manteve pessoalmente essa posição. A Hungria bloqueou a declaração anual da União Europeia sobre o processo de ampliação do bloco. O país se opõe à adesão da Ucrânia à União Europeia, segundo a Deutsche Welle. O governo de Viktor Orbán rejeitou a avaliação positiva do progresso da Ucrânia na integração europeia. A ministra dinamarquesa para a Europa, Marie Berry, enfatizou que outros países da União Europeia apoiam a Ucrânia. Ela destacou que 26 Estados-membros confirmaram avanços e que a Ucrânia está cumprindo suas obrigações. A redação do rascunho da declaração foi considerada justa e equilibrada. O ministro alemão para a Europa, Günther Kirchbaum, condenou as ações da Hungria, classificando-as como destrutivas e acusou Budapeste de bloquear decisões da União Europeia. As forças de defesa da Ucrânia eliminaram mais 1.730 militares russos nas últimas 24 horas, segundo o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Além disso, os defensores ucranianos destruíram 6 tanques, 21 veículos blindados, 33 sistemas de artilharia e um lançador múltiplo de foguetes. Desde o início da invasão, em grande escala, o exército russo perdeu no total 1.192.350 soldados. Também foram destruídos um sistema de defesa antiaérea, 167 drones, 180 veículos automotores e especiais. Na noite de 17 de dezembro, as forças de defesa da Ucrânia atacaram a infraestrutura da refinaria de petróleo de Slaviansk, no território de Krasnodar, segundo informou o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Foram registradas explosões e um incêndio e a extensão dos danos ainda está sendo determinada. Também foi confirmado um ataque ao depósito de petróleo Nikolaevskaya, na região de Rostov, que danificou um tanque de armazenamento e a embarcação flutuante Capitão Gilbert. Além disso, um depósito de artilharia do exército russo na região temporariamente ocupada de Luhansk foi destruído. Em 14 de dezembro, uma plataforma de perfuração no Mar Cáspio foi atacada, levando ao fechamento de 14 poços que produziam quase 3.500 toneladas de petróleo por dia. As forças de defesa da Ucrânia continuam realizando operações para neutralizar a ameaça da agressão russa. Os gastos militares da Rússia quase quadruplicaram desde 2021, segundo o Serviço de Inteligência Externa da Ucrânia. De acordo com seus dados, manter a guerra custa ao Kremlin mais de 1 trilhão de rublos por mês, ou mais de 40 bilhões de rublos por dia. Putin destina quase metade de toda a receita fiscal federal e 39% de seus gastos totais para financiar a guerra. Apesar do crescimento da produção de defesa, o complexo militar industrial russo continua similar ao modelo soviético, consome recursos, mas não gera nenhum retorno econômico. As tendências atuais indicam que o complexo militar industrial está se tornando um buraco negro orçamentário, deslocando investimentos civis, limitando o desenvolvimento e aumentando os riscos a longo prazo, segundo o Serviço de Inteligência. Os guardas de fronteira da Unidade de Veículos Aéreos Não Tripulados, Fênix, realizaram outro ataque bem-sucedido contra as forças de ocupação russas na área de Toretsk. Segundo a unidade, os operadores de drones estão interrompendo sistematicamente a logística inimiga na região de Donetsk.
Durante a última operação de combate, os defensores ucranianos destruíram um veículo blindado de transporte de pessoal, um sistema de lançamento múltiplo de foguetes, um sistema robótico terrestre e uma peça de artilharia. A unidade enfatiza que a precisão dos ataques, a profundidade do reconhecimento e a rapidez da tomada de decisões tornam os drones uma das principais armas para dissuadir os russos e causar-lhes graves perdas na área de Toretsk. No setor de Pokrovsk, soldados russos estão se infligindo ferimentos a si mesmos para evitar cumprir ordens. Agentes da ATESH, no Hospital Militar de Donetsk, registraram uma entrada repentina de soldados do Regimento de Fuzileiros Motorizados 1441. Segundo suas informações, os soldados chegam com ferimentos e lesões atípicas. Eles admitem que muitos se ferem deliberadamente para escapar de tarefas impossíveis. Funcionários do hospital relatam que o comando envia soldados para assaltos sem treinamento, equipamentos ou suprimentos necessários. Os soldados são forçados a cumprir ordens a qualquer custo. Caso contrário, são ameaçados com punições ou perda de salário. Situação, alguns soldados tentam se incapacitar com ferimentos leves, na esperança de serem encaminhados a um hospital e esperar que a onda de assaltos passe. Mas, na realidade, nem todos têm a mesma sorte. Após o tratamento, alguns são enviados de volta ao combate sem direito a contestar. Várias unidades russas chegaram a um ponto crítico, em que as pessoas estão dispostas a se ferir deliberadamente em vez de seguir as ordens de seus comandantes. Isso mina a eficácia em combate das unidades, alimenta o ressentimento em relação ao comando e intensifica o conflito interno. De uma declaração do movimento de resistência, ATESH. A Letônia está reforçando a segurança de seu aeroporto. O projeto consiste em equipá-lo com sensores e o software necessário. O governo do país destinará quase 2,5 milhões de euros para isso, segundo informa o Delphi. O objetivo do projeto é aumentar a capacidade do aeroporto de detectar, identificar, rastrear e neutralizar drones que realizem voos não autorizados em áreas críticas. Nos últimos meses, pelo menos 10 países europeus registraram incursões de drones em seu espaço aéreo. A Suécia informou sobre a presença de pessoal militar russo em navios suspeitos de transportar petróleo russo. O Serviço Naval e a Guarda de Fronteira do país registraram um aumento da atividade militar russa próxima a rotas marítimas estratégicas. Segundo a Suécia, alguns desses navios transportam pessoal militar russo. Entre 500 e 1.000 dessas embarcações estão atualmente operando no mar, mais de 300 delas sob bandeira estrangeira. Também há suspeitas de que os navios estejam sabotando cabos submarinos. A Rússia nega a existência de uma frota sombra, apesar de sua atividade militar na região. Foi criada em Haia uma comissão internacional de reparações para a Ucrânia. Representantes de 35 países, juntamente com o presidente ucraniano, assinaram em 16 de dezembro a Convenção sobre o estabelecimento de uma comissão internacional para a investigação de reclamações por danos causados ao povo ucraniano pela agressão da Rússia contra a Ucrânia. O registro de danos já contém mais de 80.000 reclamações de vítimas em todo o território ucraniano. Confira mais detalhes na nossa reportagem. O trabalho da Comissão Internacional de Reclamações, que administrará a indenização pelos danos causados pela agressão russa contra a Ucrânia, constituirá a segunda etapa do Mecanismo Internacional de Compensação. A primeira etapa foi a criação de um registro de danos em Kiev em 2023, segundo declarou o secretário-geral do Conselho da Europa, Alain Berset. O Conselho da Europa não possui drones nem mísseis, mas possui a força da lei. O direito internacional se aplica a todos, sem exceções, sem dois pesos e duas medidas. E nossa tarefa é clara: documentar a verdade, garantir reparações e exigir responsabilidade de todos os culpados. A justiça leva tempo, mas precisa ser feita. E a Comissão Internacional de Reparações pelos Danos Causados à Ucrânia desempenha um papel fundamental nesse processo. Os pedidos de cidadãos cujas moradias foram destruídas durante a guerra começaram a ser aceitos em abril de 2024. Atualmente, os ucranianos podem apresentar solicitações ao Registro Internacional de Perdas em 10 categorias, e até o final de 2025 esse número aumentará para 45. O registro de danos já contém aproximadamente 85.000 solicitações. Todo crime de guerra russo deve ter consequências para aqueles que o cometeram, declarou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante seu discurso em uma conferência em Haia. O líder ucraniano também expressou sua esperança de que o tribunal para julgar a agressão russa inicie em breve seus trabalhos.
A pressão sobre a Rússia deve ser mantida enquanto continuar a ocupação do nosso território. A Rússia deve ser tratada como um criminoso e responder por isso enquanto nosso povo permanecer em cativeiro e até que as crianças ucranianas sequestradas pela Rússia retornem para casa. As sanções devem limitar as ações da Rússia até que ela demonstre respeito pela vida pacífica e pelos direitos de seus vizinhos. O país agressor não deve apenas ser punido, mas também indenizar por todos os danos causados. Para isso, os aliados de Kiev estão trabalhando em um mecanismo global comum para compensar a Ucrânia pelas perdas decorrentes da agressão russa. Esse mecanismo inclui 3 componentes: um registro de danos, uma comissão de reclamações e um fundo de compensação. Os parceiros internacionais estão atualmente debatendo possíveis fontes para seu financiamento. Nesse contexto, o primeiro-ministro holandês, Dick Schoof, acredita que um empréstimo de reparações utilizando ativos russos congelados seria a melhor opção para financiar as necessidades da Ucrânia em 2026 a 2027. Falamos de justiça porque, sem justiça, não pode haver uma paz duradoura. Devemos trabalhar de forma consciente e nos preparar da melhor maneira possível. Hoje demos mais um passo. Criamos uma comissão internacional para examinar as indenizações pelos danos causados pela Rússia. Todos os dias, na Ucrânia, a Rússia bombardeia infraestruturas e civis, e deve ser responsabilizada por isso. Em Haia, enviamos uma mensagem clara. Assim que a paz chegar, a justiça deve começar. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiga, acredita que chegou o momento de permitir o uso pleno dos ativos russos congelados em favor da Ucrânia. Ele citou pelo menos 5 razões a favor dessa decisão. Em primeiro lugar, essa medida demonstrará a Putin que a Europa não deixará de apoiar a Ucrânia. Em segundo lugar, fortalecerá a soberania, a independência e a unidade da Europa como uma poderosa força geopolítica. E em terceiro lugar, garantirá o apoio de longo prazo da União Europeia à Ucrânia e aumentará a autossuficiência do exército ucraniano. Em quarto lugar, trata-se de uma questão de justiça. É o agressor, e não os contribuintes europeus, quem deve pagar pelos danos causados. Nada poderia ser mais justo. Essa medida também serve de lição para todos os potenciais agressores do mundo. A agressão não traz recompensa. Eles pagarão por suas ações. Em quinto lugar, a decisão de permitir o uso pleno dos ativos russos congelados não prejudicará o processo de paz. Ao contrário, fortalecerá nossa posição à mesa de negociações e o impulsionará ao aumentar a pressão sobre a Rússia e alterar os planos de Moscou. Andriy Sybiga, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, no Telegram. Como lembrete, segundo o Banco Mundial, as perdas totais da Ucrânia devido à guerra já ultrapassam 524 bilhões de dólares. Esse é o valor estimado que será necessário para restaurar o país ao longo da próxima década. E tudo por hoje. O que você pensa sobre as intenções da Rússia na Europa? Isso é intimidação ou preparação para ações militares? Compartilhe sua opinião nos comentários e se achou as informações interessantes, inscreva-se no nosso canal. Até amanhã.